Livro dos Espíritos, questão 36, dos elementos gerais do universo, espaço universal. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Os Espíritos nos respondem, ou responderam para Kardec: não há um vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então vamos ao comentário do Espírito de Miramês na obra Filosofia Espírita. O vácuo não existe. O nada, a própria palavra o indica, não existe. O que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. Toda a criação é tomada pelo éter, cosmo, que não obedece à química ou física humana, nem tampouco à máquina de sucção com que queiram retirá-lo do seu campo, subordinado somente à vontade de Deus. Não se submete a qualquer outra. E se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntará: o que ficaria depois disso? É segredo de Deus ainda não desvendado, que não iria em nada melhorar os homens, se estes pudessem conhecê-lo. Conhecerás gradativamente, essa é a lei da evolução que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. Essa impetuosidade do ser humano de querer saber o que lhe escapa aos sentidos é comum. Na faixa evolutiva em que se encontra a humanidade, as necessidades de conhecimento exato daquilo de que se precisa são esquecidas, talvez por conveniência, levando a conhecer a si mesmo, estudar suas próprias reações diante dos acontecimentos. Livrar-se da persistência em coisas em que não se deverá insistir e do condicionamento de ideias inferiores. Como conhecer as coisas mais profundas se ainda há guerra em quase todo o mundo, por simples pedaço de terra, por se sentirem feridos no orgulho, ou por outros povos aceitarem ideologias diferentes? Por que procurar liberdade sentindo obrigação política de tolher a dos outros? Usando a força e a opressão? A política do futuro será a sociedade cristã, e não o carracismo engendrado no orgulho, mancomunado com o egoísmo. O Cristo nos trouxe a melhor reforma com uma Constituição universal, em um punhado de palavras simples, na profundidade do amor, o Evangelho elo que poderá unir todos os povos, para que surja um só pastor e um só rebanho. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É onde não existe amor. É onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo, por faltar-lhe desprendimento. O egoísmo empata nos corações todos os sentimentos de fraternidade, e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança e sentir a luz
do futuro promissor. O que parece vazio para os homens de ciência ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. Na consciência profunda estão registrados todos os atos da alma, de todas as suas vidas, e ainda mais, de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali, em perfeita harmonia, a presença do Criador. Este é, sobretudo, um segredo sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido maior e dar início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos outorgou a fazer. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações e da disciplina na mente e da fraternidade nos sentimentos. Cotas essas que não se podem comprar nos supermercados. Não são produzidos por máquinas, mesmo as mais sofisticadas, nem são doados por outros homens. Esse tesouro de luz é despertado em cada coração na luz do entendimento e do esforço próprio, da caridade de cada dia. Se continuarmos no vácuo da indiferença no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida, até que decidamos despertar para ele pela própria vontade, na vontade de Deus. Espiritualidade com simplicidade.